Fala galera, sejam todos bem-vindos à nossa aula de dimensionamento de instalações hidráulicas. Meu nome é Frederico, eu sou engenheiro civil, sou professor universitário e você está no canal Noves Fora. Roda a vinheta. O dimensionamento de redes prediais de água fria ele segue um roteiro simples. Primeiramente, é necessário saber o consumo diário de água na edificação analisada e se a quantidade de água armazenada deve atender um só dia de consumo ou mais, caso seja verificada a falta de água na região de forma rotineira. Então, em geral, regiões mais altas de uma cidade sofrem com desabastecimento, porque quando o nível dos reservatórios públicos diminui, em especial nos períodos de estiagem, a pressão na rede torna-se insuficiente para levar essa água até nos consumidores finais. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Para o cálculo do volume diário, é necessário saber duas coisas: a quantidade de pessoas a serem atendidas e quanto cada uma delas consome por dia. A NBR 5626 estabelece para unidades habitacionais 2 pessoas por quarto e aqui no Brasil o consumo em residências e apartamentos gira em torno de 200 litros por habitante dia. O produto dessas duas variáveis fornece o volume diário, que pode ser multiplicado pelo número de dias de desabastecimento público. Então, capacidade de reservação de uma edificação é o consumo diário previamente calculado vezes o número de dias de desabastecimento. Após essa etapa, é necessário dimensionar o diâmetro do alimentador predial. O que vem a ser o alimentador predial é aquela tubulação situada entre o hidrômetro e o reservatório, ou seja, limitada a montante pelo hidrômetro e a jusante pelo reservatório, ou caixa d'água, e que é responsável pelo abastecimento desta. Para esse dimensionamento, nós podemos proceder de duas formas. Nós temos uma forma através dessa tabelinha e temos uma forma analítica, utilizando a equação da continuidade. Para utilizar essa tabela, eu preciso de duas informações. Primeiro, o consumo diário, em metros cúbicos. E segundo, escolher uma velocidade. Eu posso optar pela velocidade 0,6 metros por segundo ou pela velocidade de 1 metro por segundo. Quanto maior a velocidade de escoamento no alimentador predial, mais rápido o reservatório vai ser preenchido. É verdade. Após escolher uma das velocidades, eu verifico onde o consumo diário que eu calculei se encaixa dentre esses vários intervalos. Se, por exemplo, eu tenho um consumo diário de 2 metros cúbicos, 2 metros cúbicos é menor que 16,3 ou 27,1. Então, considerando esse limite superior, o diâmetro nominal do meu alimentador predial vai ser de 20 milímetros. E assim por diante. A forma analítica, primeiramente eu tenho que calcular a vazão no alimentador predial. O consumo diário é dado em litros por dia. Se eu divido litros por dia pela quantidade de segundos que eu tenho num dia e divido por 1000, eu transformo litros por dia em metros cúbicos por segundo. De posse dessa vazão no alimentador predial, eu entro com esse valor na minha equação da continuidade. Aquela velha equação, vazão é igual a velocidade vezes área. Só que aqui eu substituí área por πd ao quadrado sobre 4, que é a área do círculo, a área da seção reta do tubo, e coloquei o diâmetro em evidência, que é aquilo que eu quero encontrar. A velocidade aqui eu vou escolher uma das duas, ou 0,6 ou 1. A vazão eu acabei de encontrar, e é só calcular o diâmetro do alimentador predial, sempre arredondando o valor resultante para o diâmetro comercial imediatamente superior. Depois disso, deve-se decidir onde posicionar o reservatório, optando por regiões com peças estruturais de pequena dimensão, evitando momentos fletores altos. Quase sempre se faz a opção por lajes de banheiros, corredores ou caixas de escada. Posteriormente, deve-se indicar os pontos de descida das colunas hidráulicas que abastecerão as áreas molhadas, se vão descer na alvenaria ou em bonecas ou shafts, e os pontos de consumo com base no projeto de arquitetura. As alturas de cada ponto de consumo em relação ao piso acabado
podem ser obtidas em tabelas, como essa aqui. E para você que não sabe o que vem a ser uma boneca, um shaft, Está preso por agredir um policial. boneca é um elemento vertical utilizado para afastar e posicionar os dispositivos de fixação de uma porta ou janela. Vez ou outra, usa-se descer uma tubulação faceando a boneca, como mostra essa figura, cobrindo-a posteriormente com alvenaria ou com algum outro tipo de revestimento. Já o shaft nada mais é do que um duto vertical, um vão, um buraco numa laje, pelo qual passam condutos de água, esgoto, cabo de energia, telecomunicações, etc., de um edifício. Após devidamente posicionadas as colunas, traça-se o barrilete, que é aquela parte da minha rede hidráulica predial que vai do reservatório até o início das colunas. Esse traçado vai depender do projetista, então ele pode ter indefinidas soluções. No entanto, o melhor traçado vai ser aquele que apresentar o menor comprimento real de tubulação e o menor número de conexões. Lembremos que cada conexão ela confere uma perda de carga ao sistema, e essa perda de carga pode ser dimensionada pelo chamado comprimento equivalente. Logo, quanto menor o comprimento equivalente, menor a perda de carga. A soma do comprimento real mais o comprimento equivalente é o que nós chamamos de comprimento virtual. Então a gente nota que o traçado da rede é uma condição sine qua non para o dimensionamento. Essas tabelas são tabelas de equivalência da perda de carga localizada. Essa equivalência é dada em metros de tubulação, neste caso, de aço galvanizado ou ferro fundido. Por essa outra tabela, é dada a equivalência de perda de carga localizada em metros de tubulação de PVC ou de cobre. Pois bem, se eu tenho um joelho de 90 graus com um diâmetro de 1 1/4, a perda de carga conferida à rede por esse joelho é equivalente à perda de carga de uma tubulação de mesmo diâmetro com 2 metros de comprimento. Para o dimensionamento, devemos determinar a vazão a ser transportada conforme o tipo de critério de consumo. Existem 2 tipos de critério de consumo: o critério de consumo provável e o critério de consumo possível. Qual que é a diferença entre os dois? Não sei. O critério de consumo provável considera que nem todos os pontos de consumo estão sendo utilizados ao mesmo tempo, ou seja, ele desconsidera o uso simultâneo. E se não há uso simultâneo, a vazão é menor. Com vazão menor, eu tenho tubulações de menor diâmetro e, portanto, mais baratas. Logo, esse critério ele é mais econômico e mais usual para unidades habitacionais. Para determinar a vazão por esse critério, a gente soma os pesos relativos a cada aparelho sanitário, lançando o valor dessa soma nessa equação. Raiz do somatório de pesos vezes o coeficiente de descarga, que é 0,3, vai me fornecer o valor da vazão provável. Mas como eu encontro esses pesos relativos a cada ponto de consumo? Através dessa tabela. Perceba na última coluna que cada um dos aparelhos sanitários citados nessa tabela possui um peso, sendo que a peça de utilização cujo peso é o maior é a bacia sanitária com válvula de descarga, cujo peso é 32. É por esse motivo que quando eu tenho uma bacia sanitária com válvula de descarga, eu devo ter uma coluna exclusiva para ela, para que durante os acionamentos a vazão que alimenta outros pontos de consumo não seja comprometida. Pelo critério do consumo possível, considera-se que os pontos de consumo serão utilizados simultaneamente. A vazão por este critério é determinada diretamente pela soma das vazões relativas a cada aparelho sanitário. Onde é que eu encontro essas vazões relativas a cada aparelho sanitário? Não sei. Na mesma tabela, na penúltima coluna. Esse tipo de critério é antieconômico, mas algumas edificações atendem a essa característica. É o caso de escolas, de universidades, cinemas, academias, porque nessas edificações, durante os intervalos das aulas, todo mundo vai tomar água, todo mundo vai ao banheiro, aquela fusaca absurda. E por analogia, as colunas hidráulicas de edifícios devem ser dimensionadas por este critério também, já que nas horas de pico, aquelas horas em que está todo mundo em casa,
é possível que os banheiros de diferentes andares, alimentados pela mesma coluna hidráulica, sejam utilizados ao mesmo tempo, e não há como evitar isso. É preciso determinar também o tipo de material a ser adotado nas tubulações, porque embora todos os materiais possuam os mesmos diâmetros de referência, dados em polegadas, os seus diâmetros internos e, consequentemente, a área útil de escoamento são diferentes devido a diferentes espessuras das paredes das tubulações de cada material. Definidos o traçado da tubulação, o tipo de critério de consumo e o material a ser utilizado, inicia-se o processo de pré-dimensionamento, dividindo-se primeiramente a rede em trechos, podendo-se indicar os limites de montante e de jusante de cada um por letras, como nesse exemplo aqui. Observe que a saída do reservatório foi representada pela letra A, e a cada derivação adotou-se uma letra subsequente até o fim do barrelete. Está vendo? Do início das colunas em diante, optamos por adotar a letra da coluna seguida de um número, facilitando assim a rastreabilidade dos trechos. Mas isso é só uma sugestão, você adota se quiser, e se não quiser você acha uma outra opção melhor. A vazão do barrelete deve ser suficiente para atender à demanda de todas as áreas molhadas. O dimensionamento da tubulação da rede pode ser feito trecho a trecho, lançando no ábaco peso versus vazão versus diâmetro da NBR 5626 a soma dos pesos dos aparelhos sanitários atendidos por cada trecho, como mostrado nessa figura. No entanto, no barrelete, a fim de facilitar o dimensionamento, garantindo maior pressão nos pontos de consumo, evitando o uso excessivo de conexões, como luvas de redução, e evitando também, por que não, erros de execução, como uma possível inversão de diâmetros nos trechos da rede, podemos somar os pesos de todas as colunas que derivam do barrelete e adotar um único diâmetro para o mesmo. Esse diâmetro, encontrado via ábaco, é, digamos, um chute inicial. Sabe por quê? Não sei! Porque após a definição desse diâmetro, a perda de carga de cada trecho vai ter que ser calculada e subtraída da pressão disponível à montante do mesmo trecho, determinando-se assim a pressão que sobrou ou pressão residual a jusante, ou seja, no fim do trecho. Essa pressão residual ela deve ser igual ou superior à chamada pressão de serviço, que nada mais é do que a pressão exigida pelos aparelhos sanitários para funcionarem de maneira adequada. Essa pressão, no caso de vaso sanitário com válvula de descarga, é de 1,5 metro de coluna d'água, ou 15 kPa, e para os demais aparelhos, 1 metro de coluna d'água, ou 10 kPa. Caso a pressão residual seja menor que a pressão de serviço, o diâmetro deve ser aumentado para o primeiro valor comercial disponível e o cálculo deve ser refeito. Bora ver um exemplo a respeito disso? Bora! Vamos lá. Calcular o sistema abaixo considerando o consumo máximo possível e tubos de PVC. Analisemos o caso. Eu tenho um tubo horizontal de 15 metros de comprimento real e tenho 4 cotovelos ou joelhos de 90 graus, cada um deles com seu comprimento equivalente, que vai depender do diâmetro que eu estiver utilizando. Quanto maior o diâmetro, maior o comprimento equivalente. No início, eu tenho uma pressão a montante de 25 kPa, ou 2,5 metros de coluna d'água, e a jusante, eu tenho um lavatório, um chuveiro e um vaso sanitário com válvula de descarga ligados no mesmo ramal. Desses três, a maior pressão requerida é de 1,5 metros de coluna d'água, referente ao vaso sanitário. Então eu vou adotar justamente a maior, porque se a maior for atendida, as outras, consequentemente, estarão atendidas também. Se o consumo considerado é o máximo possível, isso quer dizer que eu vou ter que somar as vazões referentes a cada ponto de consumo alimentado pela minha rede. Na tabela, a vazão referente à bacia sanitária com válvula de descarga é 1,7 litros por segundo. A vazão referente ao lavatório é de 0,15 litros por segundo. E a vazão referente ao chuveiro elétrico
0,10 litros por segundo. Somando essas três parcelas, tenho uma vazão de 1,95 litros por segundo. Entrando com esse valor no ábaco, eu vou obter um diâmetro externo de 40 milímetros e, obviamente, um diâmetro interno de 35,2 milímetros. Mas, primeiramente, é necessário saber como usar esse ábaco. Voltando no ábaco, no slide anterior, eu percebo que ele tem três escalas. Uma escala de diâmetro de tubulação, a outra escala de vazões em litros por segundo e a outra escala de pesos. Esse primeiro terço do ábaco vai de 0,1 até 1, o segundo terço de 1 até 10 e o terceiro terço de 10 até 100 litros por segundo. Na minha soma, eu obtive 1,95, mais ou menos aqui nessa região, o que vai me resultar num tubo de 40 milímetros. Esse diâmetro representado aqui é o diâmetro externo. Então, eu devo pegar aquela tabela de diâmetros em função do material e encontrar qual que é o diâmetro interno. Porque o escoamento vai acontecer justamente sobre a face interna do tubo, ou seja, utilizando o diâmetro interno da tubulação. Em face disso, eu encontro a área da seção reta da tubulação utilizando o diâmetro interno. Passo esse diâmetro para metros e calculo πdi ao quadrado sobre 4. E aqui resultou no valor de 0,000973 metros quadrados. De posse do valor da área e da vazão, é possível encontrar a velocidade de escoamento, que não deve, em hipótese alguma, ultrapassar 3 metros por segundo. Esse valor limite é um valor normativo para se evitar ruídos excessivos na tubulação. A área está em metros quadrados, então eu vou passar esse valor de vazão para metros cúbicos por segundo, bastando dividir por 1000. O resultado da divisão vai ser de 2 metros por segundo, menor que 3 metros por segundo. Basta agora verificar se a pressão residual é maior que 15 kPa, haja vista que o critério velocidade foi atendido. Passamos então a calcular a perda de carga unitária através da equação J igual a 8,69 vezes 10 a sexta, vezes vazão elevado a 1,75 vezes DI elevado a menos 4,75. Essa equação possui uma constante de 8,69 vezes 10 a sexta. Essa constante da equação ela já transforma o que estiver em litros por segundo em metros cúbicos por segundo e o que estiver em milímetro em metro. Logo, nessa equação, eu devo inserir os valores de vazão em litros por segundo e o valor de diâmetro em milímetros, resultando, neste caso aqui, numa perda de carga unitária de 1,2604 kPa por metro. O comprimento total da tubulação vai depender do comprimento real e do comprimento equivalente, como foi dito antes. E o comprimento equivalente vai depender do diâmetro da tubulação. O comprimento real não muda. O comprimento real da minha tubulação é de 15 metros. Como eu estou adotando uma tubulação de 40 milímetros, um cotovelo de 90 graus de 40 milímetros produz uma perda de carga equivalente a 2 metros lineares de tubulação de 40 milímetros. Como são 4 cotovelos, 4 vezes 2, mais o comprimento real, que é de 15, resultou num comprimento total de tubulação de 23 metros. Multiplicando os 23 metros pela perda de carga unitária, eu tenho a perda de carga total, que é de 28,99 kPa. A pressão restante, a jusante ou pressão residual, vai ser a pressão inicial, mais ou menos ΔZ, caso haja no trecho uma amplitude altimétrica, ou seja, uma descida ou subida de tubulação. Lembrando que em fluidos, quanto mais eu me aprofundo, mais eu aumento a minha pressão. Eu tenho um acréscimo de pressão. Se eu ascendo dentro do fluido, eu vou ter uma redução de pressão. Então, se houver uma tubulação descendo, eu vou ter um ΔZ positivo. Se eu tiver uma tubulação subindo, eu vou ter um ΔZ negativo. Neste caso, a tubulação é horizontal, então não tem ΔZ. Menos a perda de carga que eu calculei. Então, neste caso aqui, eu tenho 25, é a pressão inicial, mais 0, menos 28,99, que vai resultar num valor negativo, menos 3,99 kPa, que obviamente é menor que 15 kPa.
o diâmetro não foi suficiente. O chute inicial via ábaco não foi suficiente para o correto dimensionamento da tubulação. Logo, é necessário aumentar o diâmetro da tubulação. Aumentar para qual valor? Para o valor comercial imediatamente superior. Tomando então um tubo com diâmetro externo de 50 mm, o diâmetro interno dele vai ser 44 mm. Calculamos a área da seção reta da tubulação, conferimos a velocidade do escoamento e passamos a verificar a pressão residual, calculando primeiro a perda de carga unitária, que vai ser menor, porque eu aumentei o diâmetro do tubo, e quando eu faço isso eu reduzo a velocidade. Quanto menor a velocidade, menor a perda de carga, porque perda de carga e velocidade são diretamente proporcionais. O comprimento total da tubulação vai mudar porque depende do diâmetro. E um cotovelo de 90 graus com diâmetro de 50 mm produz uma perda de carga equivalente a um tubo de 3,2 metros. Então vai ficar 15 mais 4 vezes 3,2, 27,8. A perda de carga total vai ser igual a 12,14. E agora vamos conferir a pressão residual. A pressão residual vai ser a pressão inicial de 25 mais 0, porque não há um ΔZ positivo ou negativo nesse trecho em estudo, menos 12,1403. Isso vai resultar numa pressão residual de 12,86 kPa, que ainda assim é menor que 15 kPa. É necessário então aumentar o diâmetro da tubulação para 60 mm. Essa foi a segunda tentativa. Vamos repetir os mesmos passos. A pressão residual que resultou agora num valor de 19,84 kPa é suficiente para permitir o funcionamento dos aparelhos. Então a terceira tentativa foi uma tentativa feliz, chegando no resultado esperado. Uhul! 3 observações são importantes. A primeira delas é que, com relação às perdas localizadas, as perdas dadas nas conexões, de um trecho inicial ou intermediário, é necessário contabilizar os comprimentos equivalentes da primeira conexão e das conexões intermediárias. O comprimento equivalente da última conexão daquele trecho será contabilizado sempre no próximo trecho. Isso evita o quê? Que tais perdas sejam duplicadas. Então vamos pegar um exemplo. Esse primeiro trecho aqui, ó, AB, que vai do reservatório até a primeira derivação, Olha o A, olha o ponto B. Ele possui, como perdas localizadas, uma saída normal de reservatório, 2 cotovelos de 90 graus e um registro de gaveta totalmente aberto. Então, essa aqui eu estou contabilizando a perda localizada do início e as intermediárias. A perda localizada final, que é referente a esse T, só será contabilizada nos próximos trechos. Por que eu digo nos próximos trechos? Porque tanto este trecho quanto esse vão ter a mesma perda localizada. Neste trecho aqui, que é o trecho BC, a perda localizada a montante vai ser de 1 T de passagem direta. Nesse trecho, salvo engano, BG, a perda localizada a montante vai ser de 1 T de saída lateral. Tanto no primeiro trecho quanto nos intermediários, eu sempre considero a primeira perda de carga localizada e as intermediárias. Segunda coisa, com relação às perdas localizadas de um trecho final, eu devo contabilizar os comprimentos equivalentes da primeira conexão, das intermediárias e da conexão final, porque neste caso não vai haver trecho ajusante. Então tenho que considerar todas as perdas que me restarem. Atenção! Os diâmetros na tabela de dimensionamento, eles são dados em milímetros e são diâmetros externos. Nas tabelas de comprimentos equivalentes, que aqui foram apresentadas, são diâmetros nominais. A única maneira de correlacionar essas duas tabelas é ver o que elas têm de comum. E o que elas têm de comum é o diâmetro de referência, que é dado em polegadas. A correlação entre essas duas tabelas deve ser feita tomando por base o diâmetro de referência, e não o diâmetro nominal ou os diâmetros externos, mas sempre pegar pelo diâmetro de referência. O dimensionamento de colunas
ramais e subramais vai obedecer à mesma lógica. Soma dos pesos, entrada do valor no ábaco, definição do diâmetro, o chute inicial, cálculo da perda de carga, cálculo da pressão residual e comparação desse resultado com a pressão de serviço exigida. Caso a pressão residual seja maior que a pressão de serviço, o trecho está dimensionado. Caso a pressão residual seja menor que a pressão de serviço exigida, é preciso repetir o cálculo, como demonstrado no exemplo anterior, com diâmetro maior. Vejamos o exemplo da rede residencial apresentada nesse slide e o seu dimensionamento utilizando a planilha Excel baseada na tabela de dimensionamento da NBR 5626, que nos auxiliará nos cálculos. Essa tabela vai ficar disponível no link da descrição do vídeo para quem desejar baixá-la. Lembrando que é uma tabela em Excel, não é um software de dimensionamento de redes hidráulicas, tá? Beleza, beleza! Então ela deve ser preenchida com certa parcimônia para evitar erros. Então vamos primeiramente pegar o trecho AB. Qual é o trecho AB? Olha o A, olha o ponto B. Voltemos no exemplo. O trecho AB é aquele que vai do reservatório até a primeira derivação. É um trecho de PVC. O critério de consumo que eu vou utilizar aqui é o critério do consumo provável, considerando que as colunas não serão utilizadas simultaneamente. O peso de cada coluna é o somatório dos pesos dos pontos de consumo que ela atende. Aqui no caso do banheiro 2, o somatório de 0,4 mais 0,1 mais 0,3 mais 0,3 é de 1,1. O somatório dos pesos da coluna G é 2,8, da coluna D é 32, a coluna F de 0,8. Se eu somo todos esses valores, eu tenho um somatório total de 36,7. Encontrando a raiz quadrada desse valor e multiplicando pelo coeficiente de descarga, que é de 0,3, eu encontro uma vazão de 1,82. Entrando com esse valor no ábaco, 1,82, eu obtenho um diâmetro de 40 mm. Lembrando que esse diâmetro é externo e equivale a um diâmetro de referência de 1 1/4. O diâmetro interno, nesse caso, vai ser de 35,2. De posse desse diâmetro interno, a tabela calcula para mim a velocidade, que deve ser menor que 3 metros por segundo, a perda de carga unitária. Eu indico a diferença de cota que há nesse trecho. Nesse trecho específico, eu tenho uma diferença de cota. Da saída do reservatório até a superfície da laje, eu tenho uma diferença de cota de 80 centímetros, ou seja, 8 kPa de pressão positiva, que está descendo. E eu vou considerar aqui como pressão disponível, eu vou considerar 10 centímetros de água dentro do reservatório. E essa vai ser a minha pior situação, porque eu não quero que água suja entre dentro da minha tubulação. Posteriormente, devo indicar o comprimento da tubulação, o comprimento real da tubulação, o comprimento equivalente, que neste caso é a soma dos comprimentos equivalentes da saída normal de tubulação, mais o comprimento equivalente dos dois cotovelos de 90 graus, de 40 mm, mais o comprimento equivalente de um registro totalmente aberto. Por essa tabela, eu teria um comprimento equivalente total de 5 metros. Logo, o comprimento total da tubulação vai ser 3 mais 5 igual a 8 metros. E a perda de carga total serão esses 8 metros multiplicados pela perda de carga unitária, resultando no valor de 8,91. Ora, se eu tenho uma pressão disponível de 1 kPa e uma diferença de cota de 80 centímetros, ou seja, 8 kPa de pressão, eu tenho 9 menos 8,91, que resulta numa pressão residual de 0,09, menor que 5 kPa, que é a pressão de serviço requerida em trechos intermediários da rede. Logo, não foi atendido e eu tenho que fazer o cálculo novamente, aumentando o diâmetro para o próximo diâmetro comercial disponível, que é de 50 mm. Repito todo o cálculo e vamos verificar que o valor de 4,71 ainda não alcançou os 5 kPa exigidos. Aumento novamente o diâmetro da minha tubulação, calculo novamente toda a linha e ao fim e ao cabo vou verificar que a pressão residual nessa terceira tentativa é de 7,13, maior do que 5 kPa.
Logo, o meu trecho ficou como um trecho de 60 milímetros após o dimensionamento. Lembremos que pelo pré-dimensionamento via ábaco, ele era um trecho de 40 milímetros. Após a verificação das perdas de carga e da pressão residual, ele se tornou um trecho de 60 milímetros. Lembre-se sempre, cada vez que eu aumento o diâmetro da minha tubulação, o meu comprimento equivalente vai aumentar. O número de peças e o tipo da peça não mudou, mudou apenas o diâmetro. Então aqui passou o comprimento equivalente de 5 para 8,10 e depois para 8,70. Uma outra coisa que é necessário lembrar para bem preencher essa planilha é o seguinte: a pressão residual de um trecho a montante é igual à pressão disponível no trecho de jusante. Ou seja, no trecho AB, a jusante, eu tenho uma pressão residual de 7,13 kPa. Logo, nos trechos BG e BC, que se iniciam no mesmo ponto B, as pressões disponíveis no início desses dois trechos é a pressão de 7,13. Os trechos CF e CD, ambos se iniciam no ponto C, que é o ponto de jusante do trecho BC. E aqui eu tenho uma pressão residual de 6,61. Logo, a pressão disponível nos trechos CF e CD será de 6,61 também. E assim por diante. Bom, chegamos ao final dessa videoaula e eu espero sinceramente que esse vídeo tenha ajudado vocês de alguma forma. Então, se você curtiu, compartilha nas suas redes sociais, deixa o seu like aqui embaixo, comenta, dê sugestões para que a gente possa melhorar e continuar com esse trabalho. E a todos eu só posso dizer o meu muito obrigado, aquele abraço e sucesso!